vamos abrir a Tua palavra, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra. Ó Senhor, vem até nós com Teu poder e graça, fala aos nossos corações, Senhor. Sim, Pai, palavras de vida eterna, palavra que nos conforte, que nos console, ó Deus, que nos exorte, que nos abençoe, que nos fortaleça. Palavras do Senhor, ó Deus, que possamos sair daqui, Senhor, hoje mais fortalecidos, ensinados, Senhor, orientados por Ti, para continuarmos a fazer a Tua vontade. Ó Deus Santo, manifesta a Tua presença nessa mensagem bíblica, é o que nós Te pedimos, por fé Te agradecemos, no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Hoje é uma daquelas mensagens que a gente precisa conferir na palavra, fazer como os crentes bereanos e conferindo todas as coisas para tirarmos as nossas conclusões. Glória a Deus. Meus amados, o texto da palavra de Deus é o texto que dá o tema a esta mensagem. Deus não é Deus de confusão. Toda a igreja pode dizer juntamente comigo: Deus não é Deus de confusão. Meus irmãos, é muito claro, e a gente reconhece ao ler a Bíblia, a palavra do Senhor, que a confusão e a desordem são contrárias à natureza do próprio Deus. Isso está muito claro em todas as páginas da Bíblia. O contrário, sim, a ordem, a reverência, a tranquilidade, a paz e a harmonia, isso é próprio da natureza do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente fica se perguntando, no ambiente da igreja, na vida cotidiana da igreja, às vezes até mesmo em nossas reuniões solenes, que algumas delas parecem um tanto quanto conturbadas, eu não diria somente por irreverência, mas pelo ambiente, muitas vezes, que você sente no ar, um ambiente de contenda, um ambiente de agressividade, em outros lugares um ambiente de suspeita, um ambiente de animosidade, um ambiente de instabilidade, de insegurança, um ambiente de incerteza. E quando a gente sente isso no meio da igreja do Senhor, da verdadeira igreja de Deus, eu fico a pensar, estava meditando nesta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje, o dia todo, e desde que o Senhor colocou no meu coração essa palavra, uns 3 dias atrás, pensando sobre isso, às vezes eu fico me perguntando, que a verdadeira igreja do Senhor, ela não é acometida, não é infeccionada, a sua espiritualidade não é abalada por esse expediente de coisa não, porque ela não seria a igreja do Senhor se isso ocorresse, ela seria um agrupamento de pessoas, eu diria, e o que é pior, o agrupamento de pessoas que talvez esteja sob a influência ou até mesmo dominado por um poder estranho, cuja natureza não é a natureza do Senhor, é uma natureza estranha mesmo, de desordem inclusive, de irreverência, de agressão e outras coisas mais, meus irmãos. Mas é exatamente isso que algumas vezes a gente vê e observa. Mas a palavra de ordem hoje é: Deus não é Deus de confusão. Imagine que tem reuniões pequenas na igreja, um simples ensaio que transforma-se numa verdadeira confusão. Às vezes uma pequena reunião ou uma grande reunião de um dos ministérios da igreja não consegue chegar a bom termo porque aconteceu uma grande confusão. Mas a confusão, irmãos, ela é uma realidade. Se você observar o texto de Coríntios, bem que eu poderia ter lido todo esse capítulo 14, mas para a igreja hoje, eu o fiz particularmente, porém o texto que o Senhor vivificou para mim foi o versículo 33. A igreja de Corinto, meus irmãos, a confusão de Coríntios, lá em Corinto, é incrível como essa confusão nasceu. A confusão, ela não nasce do nada, ela não se origina do vazio, ela tem sempre uma motivação. E lá em Corinto, a confusão nasceu, paz, meus irmãos, do exercício dos dons espirituais. A confusão começou a ser gerada
porque era uma igreja onde os dons espirituais eram visíveis. A Bíblia diz que lá em Corinto não faltava nenhum dom, mas também não faltava confusão. E particularmente os dons de línguas e profecias. E se você observar que ainda hoje essa realidade é patente. Às vezes em algumas reuniões, tem irmãos que eles resolvem falar línguas e falam tão alto e às vezes se expressam tão alto e de forma tão forte que ninguém consegue mais entender nada. E aquele culto que era uma bênção, e às vezes o pregador gosta disso, aí fica parado, aí o pessoal, glória a Deus, eu sei que tem tempo para os crentes gritar mesmo. Vamos ter cuidado, senão vai passar o culto todo e o povo falando línguas e ninguém vai entender nada, a menos que interprete. Até isso causa confusão. Eu estava observando, meus irmãos, que mais de uma pessoa falava línguas, e Paulo disse: meus irmãos, desse jeito vai dar uma confusão. Isso vai criar uma confusão tremenda. Diz Champlin, em uma das suas observações, comentando um pouco sobre esse texto e outros lá em Coríntios 13, que não existe manifestação perfeita dos dons espirituais. Leia lá em Coríntios 13, 9 a 12, que você vai concordar com ele. Em parte nós sabemos, em parte nós conhecemos, mas quando vier quando vier aquele que é perfeito, então, glória a Deus. Em parte. E algumas pessoas, irmãos, não compreendendo isso, se não forem ensinados, meus irmãos, nós teremos dificuldades. Mas louve a Deus, porque Deus tem nos dado um tempo de ensino também. Glória a Deus. Os coríntios, eles podiam comprovar, irmãos, ali, a vaidade. Você comprova a vaidade que eles tinham dos dons espirituais. Paulo comprovava isso dizendo: vocês são uma bênção, mas vocês não sabem se controlar. E não tem irmão que é assim, irmão, que não sabe se controlar? Ele resolve sair tocando pandeiro dentro da igreja. Quem quiser que aguente, eu não aguento. Eu disse: Jesus, se um dia tu me der graça, esse negócio vai terminar. E terminou. Alguém tem que fazer alguma coisa. Tem um irmão, lá em Juazeiro tinha um irmão, quando ele começava a se alegrar, ficava vermelho, aí pegava o banco da frente, rodava, e o banco rodava, e os irmãos saía todo mundo, ficava 4 bancos, e ele sozinho. Ninguém fazia nada. Não, pastor, está com 5 anos, que é quando Deus toca o irmão, ele fica cheio da graça, é assim. Eu disse: Jesus, me diga o que é isso. Aí Jesus me disse: isso é demônio. Demônio. Aí um dia eu peguei ele lá na classinha da escola dominical, com um irmão meu que estava me visitando. Disse: meu irmão, vamos fazer uma oração pelo senhor. O que é que o senhor sente, irmão? Uma coisa assim, me toma e eu fico sem controle. Eu disse: demônio. Porque o Espírito do Senhor não... Quando você está cheio de Deus, você não perde o controle não, irmão. Você não perde o sentido, nem a noção não. Não bastou 2 minutos de oração, ele caiu. E o demônio começou a falar na boca dele. Disse: eu tenho um amante lá na rua do Horto. E assim, assim, assim. No instante acabou o espetáculo na igreja de Juazeiro. Aí para disciplina, né, irmão? Confessa o pecado, se apruma. Era uma confusão. Mas está escrito: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. A igreja, irmãos, em Corinto, e é interessante, irmãos, eu estava notando que Paulo não fala isso de nenhuma outra igreja, só fala de Corinto. Lá em Corinto tinha um negócio de deixa eu dizer essa palavra, era um frenesi descontrolado dos crentes. Paulo disse: irmão, peraí, vocês todos podem profetizar, profetiza um de cada vez para que os irmãos aprendam. Mas não, o negócio era descontrolado. É tanto que quando chega no versículo 40 desse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz: irmãos, façam-se tudo, mas decentemente e com ordem. Dons descontrolados, sentimentos frenéticos levaram Paulo até a pensar na prática de cultos pagãos. O perigo até de manifestação de espíritos imundos, irmão. Eu tenho visto isso dentro da igreja, mas nem todos os irmãos têm esse discernimento. A gente dá glória a Deus, dá aleluia, a gente sente a presença do Senhor, mas você tem andado em algumas igrejas. Eu não sou muito, faz muito tempo que eu não faço esse negócio de teatro, e também não tenho muito jeito mais, mas irmão, eu já vi coisas na nossa igreja que você se assusta.
De repente as pessoas estão assim, e estão assadas, e é um jeito. Eu cheguei no púlpito de uma igreja, a Nilda sabe o que é que eu estou dizendo. E tinha uma irmã que foi cantar um hino, de repente ela fica assim. Aí botou as mãos para trás e fez assim. Umas caretas tão feias, irmão, não ache graça não. Porque isso são manifestações descontroladas. E que os irmãos na igreja, está todo mundo certo, que Deus está naquele negócio. Em parte sim, em parte não. Porque isso monopoliza a atenção de todo mundo. E de repente fica uma confusão. E o que é pior, em vez da igreja se alegrar, a igreja vai esfriando, vai gelando. Eu que já pesquisei na minha época de estudante, meu Deus, faz muito tempo, isso foi em 78, na operação Pro-20 do Projeto Rondon, lá em Minas Gerais. Eu acompanhei a turma da ação social, depois terminei meu trabalho na área de administração, acompanhei a equipe de ação social, fazendo levantamento estatístico de todos os terreiros de Umbanda da cidade de Novo Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E chegamos num deles, e eu vi aquela mesma coisa. Depois eu soube que aquela irmã tinha sido ex-mãe de santo. Ela se esqueceu que, cheia do poder de Deus, não precisava mais daquele negócio. Uns trejeitos descontrolados, umas coisas esquisitas. Eu tenho que ir mais rápido, porque eu não entrei nem na introdução ainda. Confusão. Deus não é Deus de confusão. O perigo de manifestações estranhas. A gente tem visto muito isso, irmãos. Temos visto muito isso. Às vezes a pessoa, de repente, ele implode assim na igreja, ou explode numa manifestação estranha, e ninguém segura mais, fora de controle, e desconcentra todo mundo. O pregador não pode mais pregar, e ninguém segura mais. Ele quer sair do canto dele, quer vir aqui à frente, quer dar um recado. E de uma irmã dessa disse que tinha um recado para dar. Ela recebeu a oportunidade para cantar um hino. Quando terminou o hino, disse: pastor, Deus me deu um recado para dar à igreja, o senhor permite? Aí o pastor presidente lá em São Paulo disse assim, lá em Presidente Prudente: permite não, senhora, vá sentar. A igreja ficou toda escandalizada com o pastor. Aí depois o pastor presidente, um homem já de idade, tarimbado, se levantou: meus irmãos, vocês estão olhando para mim com um olhar, vão me fuzilar, porque eu não deixei a irmã dar o recado, né? Mas sabe por que eu não deixei ela dar o recado? Porque quando Deus tem um recado para dar para a igreja, não pede permissão a homem não, Ele dá mesmo. Ela bateu de frente com um pastor que sabia das coisas. Meus irmãos, sabe o que é que significa confusão? Todo mundo sabe o que é que significa confusão, não sabe, irmão? Pois Deus não é Deus de confusão. E o que é confusão, pastor? Confusão, irmãos, é tumulto, é desordem, é distúrbio, é desregramento. Eu pergunto, isso acontece no meio da igreja do Senhor? Acontece, irmão? Olha o tamanho do acontece. É porque os irmãos disseram baixinho. Mas não se escandalize com isso não, porque desde que igreja é igreja que tem confusão. Mas a igreja que vai subir, não vai subir no meio da confusão não, vai subir no meio do alarido, de glória a Deus e aleluia. É diferente. É verdade, irmão? E eu estava pedindo: Senhor, me dê uma palavra sobre isso, que o Espírito Santo mostra a gente o tema, e depois, meus irmãos, a gente tem que buscar dele a graça para poder pregar. Eu estava pensando sobre as raízes da confusão na igreja de Corinto. E hoje eu não quero falar de confusão de uma série de aspectos. Uma confusão mental, uma confusão emocional, a confusão que está relacionada aos nossos desejos e impulsos da nossa natureza humana. Não, é exatamente isso que eu vou me referir. Mas mais especificamente, a confusão que graça no meio da igreja do Senhor Jesus. E as raízes da confusão da igreja lá em Corinto, meus irmãos, e na igreja de hoje, apresentam os mesmos aspectos. E eu quero compartilhar isso com você. Pelo menos eu anotei 3 aspectos, a título de introdução, somente as raízes da confusão na igreja de Corinto. O primeiro aspecto é que quando os homens, e aqui inclui também as mulheres,
substitui a edificação espiritual pelos interesses próprios e pela ostentação, a confusão se instala. Estou falando das raízes da confusão lá em Corinto. Quando o homem substitui a edificação espiritual pelos interesses próprios, aí, meus irmãos, a confusão se instala. Eu poderia comentar isso, mas em Corinto aconteceu esta realidade. Alguém procurava o louvor, procurava o reconhecimento alheio, como se for um ator de um teatro. Os irmãos já viram isso aí na igreja? Às vezes a pessoa vai: irmãos, vamos ouvir o irmão louvar a Deus com hino. Aí ele quer cantar 2 hinos. Aí agora, como ele só pode cantar um hino, né? A mensagem do pastor Deusdete, que está com o senhor, se espalhou, acho que no Brasil todinho. Cante um hino sem pregação. Agora estão botando a pregação dentro do hino, é para poder pregar. E algumas pessoas acham que tem que ter o louvor e o reconhecimento, e se não apresentar, e se não bajular, e se não trouxer, e se não botar a mão no ombro, é uma situação complicada. Tem uns que gostam, os cantores hoje, e receba e dê glória, e faz um ribuliço, e quanto mais ele se movimenta, mais a igreja esfria. A questão, irmão, não é como você vai se rebolar, nem o que é que você vai fazer, nem o hino que você vai cantar, não. É como está o teu coração, a tua comunhão com Deus. É isso que vai fazer a diferença. Isso é confusão e não edificação. Outra coisa seríssima também, meus irmãos, que é raízes dessa confusão lá em Coríntios, é a simulação de dons espirituais. Deus me mostrou isso, Tiago 3,16, é muito pródigo nessa palavra. Simulação de dons espirituais, dos dons espirituais. E tem um pessoal que é craque nesse negócio. Pois onde há, olha o que diz Tiago 3,16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, coisas más. Na tradução atualizada diz assim, ou corrigida diz, e coisas ruins, coisas más, a mesma coisa. Toda espécie, simulação. De repente o irmão chega na igreja, dá uma profetada, só falta acabar com tudo. Tem hora que ele não está muito bem, não vai muito bem com a cara de fulano, diz assim: irmão, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Você vai ver o que é que vai acontecer. Aí ele não está muito bem assim com o pastor Sérgio: irmão, eis que eu vejo uma nuvem negra sobre a tua cabeça. Assim mesmo. Será que esse indivíduo está vendo mesmo essa nuvem negra? Se apavora, não, pastor Sérgio. Você tem comunhão com Deus? É tanta revelação, é tanta visão, é tanta visagem. Deus continua sendo o Deus de visão, o Deus de revelação e o Deus de profecia. Agora a gente tem que discernir quando elas vêm do Senhor, senão isso vai dar uma grande confusão. Chegou um irmão na cidade, eu vou falar de Iguatu, que tem aqui uma opção de gente de Iguatu, você vai se lembrar desse dia, o doutor Austin está ali. Chegou um profeta lá do Rio de Janeiro e disse assim: irmãos, conte a partir desta data, daqui até o dia 31 de dezembro, Deus vai levar 2 irmãos da igreja de Iguatu, e um é do ministério. Foi ou não foi, irmãos? Está aí. Eu conto as histórias, tem um pastor, foi mesmo, está aqui, irmãos, que na época estava lá congregando comigo, que ouviram. Ah, meus irmãos, no outro dia, depois do culto, eu não tinha mais sossego na minha vida. Pastor, será que sou eu? Porque o senhor sabe que eu não estou bem de saúde. Depois daquele negócio, pastor, eu tenho sentido assim umas coisas. Irmão, aquele profeta criou uma dificuldade. Na verdade, o homem era de Deus, que morreu mesmo. Morreu do jeito que ele disse, até o dia 31, foi antes do dia 31. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Um chegou e disse: pastor, eu vou entregar o recado. Todos: vai não. Qual é o recado que você vai entregar? Eu vou dizer assim, pelo amor de Deus, você vai detonar a igreja aqui. Você não vai entregar esse recado, não. Entregue para mim que eu recebo. O outro chega e diz: pastor, o Senhor tocou no meu coração, fiz um voto com Deus, para ir em 7 igrejas dar o meu testemunho que o Senhor me curou. Sim, você fez um voto com Deus, você já falou com os pastores, 7 igrejas, e a primeira é do Senhor. Aí chega aquela irmã com uma filha, uma criança excepcional, que era 7 dias, em cada cidade, 7 dias, era 7 cidades,
cada cidade 7 dias. E ela começou quando chegou pelo Quixadá, que chegou em Iguatu. De Iguatu ela foi bater no Crato, chegou lá no pastor Messina naquela época. Quando ela chegou na casa pastoral, ela já chegou de táxi. Paga o meu táxi, pastor. Você lembra, pastor? Foi um ribuliço dentro da casa do pastor Messias com essa situação. E lá no Iguatu, a situação, meu irmão, você fez seu voto, você tem cuidado. Irmão, eu fiz um voto para o senhor jejuar 3 dias comigo. Meu irmão, não me bota nesse negócio não. Eu já tenho meus votos, faz o teu voto com Deus. Diga assim para quem está ao seu lado: Deus não é Deus de confusão não. Irmão, quer fazer um voto, aí bota a igreja, bota 7 dias, bota a casa dos outros. Quem está aprendendo diz amém. Isso deu uma confusão no interior do estado. A irmã não levava nem um sabonete para tomar banho. Se eu vim fazer a obra do Senhor, que obra? Foi 7 dias dormindo, dando trabalho, e uma criança excepcional, fora de controle, dentro da casa pastoral. A irmã Janilda não pirou porque Jesus deu graça. Meus irmãos, teve pastor que você é minha irmã, a senhora vai pagar seu voto lá em Fortaleza. Aqui a senhora não fica nem um dia. Lá no Iguatu ela só ficou 4. Pela misericórdia de Deus, que era muita paciência que Jesus me deu naquela situação. Outro aspecto da raiz da confusão, meu irmão. Só os aspectos. Depois eu quero falar sobre as marcas da confusão na igreja. Outro aspecto, além da simulação dos dons espirituais, tem irmão, que ele, em vez de buscar o poder de Deus, deixa eu falar um pouco mais dessa simulação. Parece que ele aprendeu naquela cartilhazinha lá da igreja que ensina a falar a língua estranha. Pega a cartilha. Não é assim. Essa questão, irmão, da inspiração. A inspiração, foi isso que o Senhor trouxe no meu coração. A inspiração não serve de desculpa. A inspiração não serve de desculpa para a criação dos conflitos e da confusão, das invejas, das dissensões, que não serve de sinal da presença de Deus. Pastor, é que só quem profetiza fulano. Eu também sou profeta. Pois profetize. Se você recebeu a palavra profética, profetize. Glória a Deus. Se você tem visão de Deus, entregue a visão de Deus. Agora saiba como você vai entregar na hora apropriada. Dependa de Deus. Receba dele. Pode ficar tranquilo, quando você receber de Deus, Deus vai oportunizar a hora de você entregar o que Deus te mandou. Porque quando Deus oportuniza, Deus cuida. Guarda essa palavra, isso é do Espírito Santo, isso é fresquinho do céu. 1 Coríntios 13:12 diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para o que, irmão? Para se apresentar, é? Não, é para a edificação da igreja. Coríntios 13:12. Progrida no dom espiritual, mas é para a edificação da igreja. Não é para dizer que você é o vaso ungido, o homem de Deus. Irmão, esse homem é um vaso. O problema dos vasos é porque eles vazam de vez em quando. Sabe, irmão? Eles pensam que o dom é deles e fica todo inchado. É não, meu irmão, você não tem nada. Você só tem Jesus. Ele vai te usar na hora que Ele quiser, porque os dons é dele. E na hora que Ele entender, Ele vai fazer você fluir cheio desses dons para a glória dele e a edificação da igreja. Oh, meus irmãos, outro aspecto da raiz da confusão é que Deus não pode ser o promotor dos tumultos e turbulências que acontecem no meio das nossas reuniões. Ele é um Deus de paz. Glória a Deus. A reverência, irmãos, santa, ordeira no meio das nossas reuniões, é sinal evidente da presença do Senhor, é característica da igreja cristã. Agora, infelizmente, meus irmãos, até mesmo alguns líderes, eles encorajam esse estado de coisas, onde é fomentada uma confusão às vezes, e toda obra má de repente se manifesta. Tem reuniões, irmãos, que ninguém se entende mais, e é o canela de fogo. Fogo na canela é muito fácil, eu quero ver no coração. Esse aqui é o grande problema dos nossos dias. E o camarada grita, e o outro se esgoela, e o outro aumenta mais o som, e o outro sola mais alto, e a igreja tem tempo de morrer, que os ouvidos têm de estourar. Mas além dos aspectos das raízes, irmãos, aqui da confusão, no ambiente da igreja,
e eu não digo só de Corinto, da igreja atual, eu quero destacar, meus irmãos, essa noite convosco, algumas marcas da confusão que está conspirando contra a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Primeira marca da confusão: confusão doutrinária. Silêncio total, né, irmão? Confusão é assim mesmo. O pregador vai falar sobre confusão. Confusão doutrinária. Existe isso? Oh, meus irmãos, a Bíblia do apóstolo Paulo, irmãos, dá lições preciosas. Ele disse: irmãos, olha, vai chegar o tempo, vocês sabem disso. Não se deixe levar por toda sorte de doutrina que tem por aí. E o apóstolo começa falando, e deixa eu dizer, meus irmãos, o cristianismo que Jesus idealizou, ele não foi planejado para ser um tipo dessas seitas que estão por aí. Siga o líder, feche os olhos cegamente e acompanhe, o que ele disser faça, para onde ele for vá também. Cristianismo não é assim não. Cristianismo é para quem tem o privilégio de nascer da água do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O cristianismo, ele responsabiliza cada crente individualmente para estudar, meditar na palavra de Deus e viver de acordo com ela. Sim ou não, irmãos? Essa é a verdade. Ainda bem que hoje a igreja está mais seletiva. Hoje a igreja não engole todas as coisas. Hoje a igreja não acredita em todas as coisas. Hoje o povo está estudando, as lideranças estão estudando a palavra de Deus. Mas até bem pouco tempo atrás, meus irmãos, não é fácil. Você vê um grupo de irmãos chega como eu pastoreava no interior, de repente eu descobri que uma das nossas congregações, o dirigente disse que recebeu uma revelação. E a revelação era que para que todos os irmãos fossem para o culto de doutrina vestindo uma bata azul. Quando eu olhei, estava todo mundo de bata azul. Quando eu vim saber, a bata azul já estava implantada, todos os irmãos iam. O dirigente disse que Deus revelou, e a igreja creu piamente, e todo mundo colocou a bata azul, irmãos. Ele disse: olha, irmão, não pode usar vermelho, não pode usar preto. Eu disse: meu irmão, então está ruim. As cores agora virou monopólio de Satanás. Eu fui ensinar os irmãos. Então, se for por isso, o branco é Iemanjá e o verde é algum. E nós vamos usar que roupa? Marrom? Só marrom? Porque não sobrou outra cor. Ou marrom ou cinza. Está repreendido no nome de Jesus. Os irmãos entendem a que ponto chega, né? O cristianismo é diferente, ele responsabiliza a gente. A vida cristã, irmãos, é um compromisso. Diga assim comigo: a vida cristã é um compromisso de tempo integral. Pode dizer forte, sem medo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é um joguinho de dia de domingo não, irmãos. Não é um passatempozinho qualquer não. O negócio é sério. A vida cristã não é aquele clube. Ser crente não é você fazer parte de um clube que você se filia, que você frequenta regularmente, em determinados momentos, e aparece ali, frequenta e sente algum prazer, alguma alegria, e cumpriu o seu dever, pagou a sua mensalidade. O cristianismo não é isso não. Confusão doutrinária, meus irmãos, é por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu dedicar um versículo aos irmãos. Tito 2:7 diz assim, palavras do apóstolo Paulo: torna-te pessoalmente, diz a palavra, torna-te pessoalmente, individualmente, torna-te pessoalmente, é para mim e para você, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, e na doutrina mostra integridade e reverência. Confusão doutrinária, meus irmãos, deixe mais adiante falando sobre isso. Eu creio que a intenção de Deus é que cada crente, irmãos, conheça por si mesmo aquilo que ele crê, porque é que ele crê, e isso com base no estudo pessoal da palavra de Deus. Você às vezes chega e ouve uma determinada senhora, um irmão, depois de 30, 40 anos na igreja, servindo a Deus, cooperando na obra do Senhor, chega e diz: pastor, graças a Deus, passei mais de 30 anos, somente agora eu vim aprender o que era ser crente. A gente se alegra porque ela aprendeu durante o nosso ministério pastoral, sim, e o tempo atrás.
Quanto sofrimento ela causou ou sofreu? Sem necessidade, por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Por que não dizer como o homem de Deus, ali em 2 Timóteo 1:12, né, irmãos? Porque eu sei em quem tenho, estou bem certo de que Ele é poderoso, glória a Deus, para guardar o meu depósito até o fim. Então, irmãos, o único remédio para a apostasia reinante hoje é a igreja, cada um de nós, retornar ao alicerce solidamente bíblico para a vida cristã. Mas se você puder, abra sua Bíblia em Romanos 6:17, que o apóstolo Paulo, ele louva a atitude dos crentes em Roma, ao contrário do que acontecia em Corinto. Ele louva a atitude dos crentes em Roma, em 6:17 de Romanos, dizendo assim: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Glória a Deus. Irmãos, correção doutrinária é a palavra de ordem. Você pode acompanhar mais pelo menos 3 referências. Glória a Deus. Apesar de eu gostar muito de Deuteronômio 32:2, que diz: goteja a minha doutrina como chuva. E é isso que eu espero, irmãos, é isso, é por isso que eu me esforço, para que a doutrina da palavra do Senhor goteje mesmo como chuva sobre nossas vidas. Veja 2 Timóteo 1:12-13, o que diz a palavra. Estamos falando, irmãos, da questão da confusão doutrinária. Veja o cuidado do apóstolo quanto a essas coisas. Conserva o modelo das sãs palavras. 2 Timóteo 1:12-13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Agora 2 Timóteo 3:10 e o 14 também. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Irmãos, bem que eu gostaria de comentar cada uma dessas palavras, mas o tempo não vai ser possível. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E o texto do 14 continua: permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Meus irmãos, a diferença está aqui: sabendo de quem tens aprendido. E ele chega no versículo 16, agora 1 Timóteo 4:16, e diz assim: tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Glória a Deus. O irmão estava atribulado, disse: pastor, me diga uma coisa, o senhor gosta dos reformadores? Gosto, glória a Deus. Faz tempo que a gente não estuda, precisa até voltar. Disse: pastor, qual a sua posição? É arminiana ou calvinista? Disse: nenhuma das duas. Meu Deus. Ele pensou assim: então é herege. Não, eu sou paulino mesmo, eu fico na Bíblia mesmo. Glória a Deus. Não tem encontrado nenhuma dificuldade. E o irmão todo embananado, ensinando o calvinismo dentro da congregação dele, e os irmãozinhos estão lá, que só a graça de Deus. O outro faz uma confusão. Eu prefiro ficar na Bíblia. Não seja contencioso. Pare de discutir esse negócio dessas genealogias, uma série de coisas, que os teóricos ficam lá nadando na maionese. Provavelmente, é possível, talvez o pensamento, eu prefiro ficar na Bíblia, e só até onde a Bíblia vai, e pronto, e amém, glória a Deus, e esperar Jesus voltar, e vou caminhando seguro assim. Glória a Deus. Primeira marca da confusão na igreja em Corinto, que também nos dias atuais, questão doutrinária. Houve um tempo que na nossa igreja, quando se falava em doutrina, pensava-se que era costumes. Se eu pudesse falar mais sobre isso, embora uma coisa esteja ligada com outra, mas no contexto bíblico há uma diferença enorme, principalmente na forma como nos atinge. Mas vamos em frente. Segunda marca da confusão: confusão relacional. É que a gente demora mais. A confusão dos relacionamentos. Tem muita confusão quando se trata da questão de relacionamentos no meio da igreja. Para muitos cristãos, meus irmãos, para muitos crentes, a vida espiritual, ela acaba sendo definida pelo conhecimento que nós temos
que nós temos através da Bíblia, ou até mesmo das experiências vividas. Para muitas pessoas a vida espiritual é definida assim: eu sou uma pessoa de experiência, tenho muitos anos de fé, já fiz isso, já fiz aquilo, já dirigi isso, já dirigi aquilo, tenho muita experiência acumulada ao longo da minha vida cristã. Sim, irmão. Mas sabe de uma coisa que eu quero compartilhar convosco, que compreendi há muito tempo, que o centro da nossa espiritualidade está não naquilo que a gente conhece, nem na experiência que a gente já viveu, ou vai viver, espera viver, mas nos nossos afetos. Provérbios 4:23 está escrito: de tudo que o homem tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida, as fontes da vida. E é interessante que quando o apóstolo Pedro foi ser consagrado para o ministério, Jesus disse: Pedro, terminou o seminário teológico, 3 anos, se agora é bacharel, médio, ele fez, foi tudo, mestrado, doutorado, 3 anos, andando com Jesus, vendo milagres poderosos. Aí o mestre disse: Pedro, só é uma pergunta no vestibular, se você passar, qual é, mestre? Você me ama? Bom, resolvido. Aí mexeu com coisas poderosas, glória a Deus, mexe com afeto, mexe direto com o coração. Então o apóstolo, irmãos, ele nos mostra que o nosso comportamento é uma pregação contra ou a favor do evangelho, não é verdade? E eu arrisco dizer uma coisa aqui que talvez o irmão nunca tenha ouvido: a reputação de Deus está em jogo naquilo que nós fazemos. Isso envolve o nosso caráter cristão. Então o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele apresenta, meus irmãos, aqui em todas as epístolas, principalmente nas epístolas de Paulo a Timóteo, meu Deus, é muito forte, e Efésios também, nas cartas da prisão de uma forma geral. Mas, meus irmãos, ele apresenta aqui um apelo ético, moral, segundo as Escrituras, muito forte. Para que isso, pastor? Para que as relações entre os cristãos se expressem de uma forma maravilhosa e mostrem as marcas do verdadeiro cristão, irmão, do verdadeiro discipulado, o valor verdadeiro do discipulado. Então Paulo faz um apelo ético e moral também. Pastor, e o que é ética? Ética, definir bem fácil para que todos possam entender, é o conjunto de valores que orientam o comportamento do homem e da mulher na sociedade. E o que é moral? Sem falar do termo latim, mores, etc. e tal. Moral significa o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem e da mulher na sociedade. Dito isso, você vai entender um pouco mais porque que Paulo se preocupou com a questão da ética e da moral. Então, homens e mulheres, os irmãos podem observar, nós progredimos em todos os setores do conhecimento humano. Hoje o conhecimento, a tecnologia, em todas as áreas do conhecimento que você possa imaginar, cresceu tanto, progrediu tanto, evoluiu tanto, que nós não conseguimos nem alcançar essa evolução. Crescemos assustadoramente, mas na questão dos nossos relacionamentos, o que envolve os nossos afetos, emoções, os intentos do nosso coração, nossas motivações, nós não crescemos praticamente nada na esfera dos nossos relacionamentos. Eu diria que há um certo vazio relacional, até mesmo no meio da própria igreja do Senhor Jesus. Tem irmãos que sentam no mesmo banco, frequentam a sua igreja regularmente e às vezes não sabe nem quem é o irmão que está do lado dele. Come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, mas não sabe nem quem é quem. Mas deixa eu dizer, a raiz da confusão está na infidelidade. Diga comigo esta palavra que é forte, mas precisamos dizer: a raiz da confusão está na infidelidade. Pastor, e o que é infidelidade? Diga assim: infidelidade é simplesmente não ser fiel. Você pode dizer: grande coisa, eu já sabia. Você já sabia, então você sabe de onde é que nasce a infidelidade? Eu acredito, irmão, segundo Deus trouxe o meu coração, que a infidelidade nasce da superficialidade. E eu refiro-me ao ato de você ignorar o outro, suas necessidades,
seus interesses, suas ocupações. E quando essa superficialidade, eu estou falando de relacionamento, a confusão dos relacionamentos, confusão relacional, superficialidade, quando essa superficialidade ela fica prolongada, ela acaba dando lugar ao desprezo, desprezo de ideias, das ações, desprezo do outro. Não é à toa que muitos relacionamentos que envolvem a família estão fragilizados, outros estão acabando, terminando. O índice de divórcio entre os membros das igrejas evangélicas é assustador. Desprezo, ele vem quando a superficialidade se prolonga. Já imaginou, irmãos, um culto superficial, uma reunião superficial? A igreja é comunidade de adoração. Sim, onde está essa adoração? É uma adoração superficial? Levanta a mão, dá glória a Deus sempre que todo mundo está dando, e glorifica que todo mundo está glorificando. Uns louvam, outros nem louvam, outros nem chegam na hora do louvor, outros nem esperam terminar. Um negócio superficial, descomprometido, descompromissado. Além dessa superficialidade, irmãos, que acaba descambando por desprezo, e o desprezo até das coisas de Deus. Você vai relaxando, o teu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, é tão superficial que ele vai se esvaindo, vai terminando, vai desaparecendo, vai evaporando. Você não ora mais, você não lê mais a palavra, você não medita mais, você não quer mais compromisso nenhum com o reino de Deus, você não contribui mais, você não tem alegria de fazer isso. E esse desprezo, quando é prolongado, ele acaba despertando um sentimento de perda. Essa semana eu vi isso, uma pessoa de alto grau cultural dizendo: eu não sou mais evangélico, eu sou protestante, não quero ser evangélico, porque o que eu estou vendo, de repente eu cheguei e vi na minha igreja que agora estão ensinando dançar música do mundo. Eu disse: não, eu não consigo conviver mais com isso. Isso é ser evangélico? Não, eu quero ser protestante de novo. O desprezo, irmãos, que vem dessa superficialidade prolongada, é isso que Deus não quer da igreja. Deus quer cada culto é uma festa. Tem pessoas que desprezaram o culto de doutrina, que desprezaram a escola dominical, que desprezaram outras reuniões santas da igreja, até quem sabe um pouco da sua comunhão com Deus. O desprezo acaba despertando um sentimento de perda, que algo se perdeu. Irmão, antigamente eu era muito usado por Deus, a gente sentia mais a presença do Senhor, aquela graça. Hoje ninguém vê mais. Enquanto a pessoa está falando isso, na verdade, ela é uma das vítimas dessa realidade. Esse desprezo aponta também para a questão do relacionamento, o companheirismo que se foi, o respeito, a consideração. Mas tudo começou com a questão da superficialidade. O marido até que chega com a irmã na porta da igreja, e entra com ela, mas quando sai, e tem uns que ainda vão embora e deixa a esposa do lado de fora: não, você demorou muito, se vire. O ato final do desprezo, que vem lá da infidelidade, não se esqueça. O ato final, irmãos, é a comunicação quebrada. Essa é uma realidade. Rejeição, repulsa, não lhe amo mais, está tudo acabado. A porta, daí para frente, a porta está aberta para a confusão entrar. Aí Paulo combate a confusão relacional, e agora nós vamos para a Bíblia, irmão. Paulo combate a confusão relacional em praticamente todas as suas epístolas. Eu vou destacar pelo menos 2 quadros aqui para a nossa exortação e consolação. Quem diz amém aí, irmão? Amém. Então vamos aqui ao primeiro quadro, Gálatas 5. Glória a Deus, irmãos, eu recomendo estudar Gálatas de novo. Glória a Deus. E o Senhor está fazendo, ninguém recomenda o que não faz. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5, 7 a 9. Vamos à palavra. Pastor, o senhor vai ler isso tudo? Aguente aí. Deus não é Deus de confusão. Gálatas 5, versículos de número 1.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estamos falando de confusão relacional. Veja o cuidado do apóstolo. Versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esse negócio que está errado aí, não é Deus que está nesse negócio não. Versículo 9, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja agora do 13 ao 15, Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, qual é? Toda a igreja: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso acaba a confusão. Se vós, porém, meus irmãos, vamos ler todos juntos, que é para ninguém se escandalizar. Versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Pastor, mas isso era na época lá de Paulo. Paulo chamou os irmãos lá dos Gálatas, sabe como? Oh, insensatos Gálatas. Pastor, mas hoje em dia não tem mais nada de crente mordendo uns aos outros. Você está mordendo? Ele está matando uns aos outros. Veja agora ainda Gálatas 6, 1 a 10. Nós estamos falando, irmãos, das marcas da confusão. Marca doutrinária e a confusão relacional, dos relacionamentos. Veja Gálatas 6, 1 a 10. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, faz o quê? Encaminhai o tal com espírito de rebeldia, de mansidão, olhando por quem? Por ti mesmo. Olhe para você, para que não seja também tentado. Aí ele continua: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Oh, glória a Deus! Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. Confusão relacional. Deixa eu apresentar outro quadro, Efésios capítulo 4. Meus irmãos, é claro que são tantos na Bíblia, o Senhor me dirigiu escolher estes, providência dele. Efésios 4, 1 a 3 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus irmãos, não dá para comentar todos os versículos, é difícil. Agora vá para Efésios 4, 17 até o 32, sim. Vamos lá. E digo isto, vamos ler todos juntos, porque assim, se sair na tela, quem não trouxe a Bíblia, a mão vai repetir. Veja, meus irmãos, a questão dos nossos relacionamentos, o cuidado do apóstolo. É tanta confusão no meio dos relacionamentos, mas vamos ver lá o que diz o homem de Deus, versículo 17 a 32. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros, como andam também os outros gentios, quer dizer, os que não são crentes, na vaidade do seu sentido. Olha só, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Você sabe o que é estar separado da vida de Deus? Eu estou falando da encarnação da alegria, da encarnação da verdade.
Isso é algo muito profundo, separado da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância que há neles. E por que mais? Pela dureza do coração, os quais, havendo perderam todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda impureza. Irmão, tem crente pregando, tem crente dando glória a Deus, tomando santa ceia, vendo que não presta, se prostituindo, fazendo programa, enrolando, bebendo, adulterando. Diga só assim: misericórdia. Mas vós não aprendestes assim. Veja só, a Cristo, eu não sei mais português, mas no meu tempo isso era artigo, isso não é uma proposição, não é aprender de Cristo, é a Cristo, porque só tem uma lição, e a lição é Cristo. A lição é Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha o texto da palavra: se é que tendes ouvido e nele foste ensinado. Que esse é o grande problema, a pessoa não aprendeu porque nem ouviu e nem foi ensinado. Bem-aventurado o crente que não perde culto de doutrina. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado. Como assim, pastor? Como está a verdade em Jesus. Versículo 22, que quanto ao trato passado, quando você não era crente, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência, ou pelas concupiscências do engano, e vos renoveis, irmãos, isso é muito forte, muito lindo, no espírito do vosso sentido, e veja só, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu pastor, não, cada um com o seu próximo, com o pastor inclusive, porque nós somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Toda a igreja diga o versículo 27, que é bem pequenininho, mas ele é tremendo, diga assim: não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Pastor, mas crente não faz isso. Tem crente que rouba a Bíblia dos outros, irmão, dentro da igreja, e vai embora. Pastor, eu não acredito não. Pois pode acreditar, você vigie. Segure sua Bíblia, segure sua bolsa, porque eu não vou dizer que é um crente que roubou, mas tem gente, todo jeito dentro da igreja, inclusive crente que não é convertido. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só que for boa, para promover o que, irmãos? A edificação, e para que dê graça aos que a ouvem. Deixa eu parar 2 minutinhos aqui. Irmãos, você às vezes conversa com pessoas, conversa até com obreiros, com pastores, com homens do ministério, homens que regulam o passo da religião, vamos dizer assim. Você conversa meia hora, ele não conversa nada vinculado com as coisas de Deus, com os mistérios de Deus, com a palavra de Deus, com as revelações, com a igreja de Deus, com o povo de Deus. Ele conversa de piada e de lorota, e sabe qual é a última? Eu vou contar, não sei mais o que, tu vai morrer de dar risada, e fala das garras da patrulha, e fala de tudo que tem direito. Ele fala do Vasco, do Flamengo, fala do que a Dilma está fazendo, está chegando. Ele conhece tudo sobre política, tudo sobre economia, tudo sobre esporte, mas ele não conversa nada vinculado com as coisas de Deus. Ele não tem uma revelação, ele não tem um texto, não tem uma palavra, ele não tem algo novo que Deus deu para ele, nem para ela. O seu irmão estava orando no Senhor, Deus trouxe o meu coração uma palavra. Ele não tem nada disso. Está aqui, a gente observa, está aqui na Bíblia, irmãos. Mas só que for boa para edificação. Se você sabe que o irmão vai entristecer, se você sabe que vai ferir, se você sabe que vai criar um constrangimento, se você sabe que vai criar um pretexto de falatório profano, não diga essa palavra não, não fala não, não diz o que você ouviu não, não diz o que você ouviu, alguém falou para você já ir dizer. E às vezes a palavra não é nem verdadeira,
E aí o texto do versículo 30, que todos os irmãos sabem decorado: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o que mais? Todos juntos: e toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, seja tirada entre vós. Os irmãos estão com medo de ler, é? Pois lê o 33, o 32 pelo menos. Vamos todos juntos? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Glória a Deus. Dá para dar o glória a Deus, né? Continue com a Bíblia aberta. Quem não tinha lido a Bíblia hoje vai tirar o atraso. Efésios 5, 1 a 17. Vamos ler o capítulo todo, você vai ver, né? Sede, pois, meus imitadores. Estamos falando, irmão, de marcas, de relacionamentos genuínos, mas também ao mesmo tempo marca de um relacionamento que produz a confusão. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Eu quero ver se os irmãos estão ligados, se o irmão completa aí. Porque bem sabeis isto. Você sabe mesmo? Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Mateus 17 agora. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai com o Filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E você fica vendo aquela coisa lá que é só treva. Você está lá no Big Brother, no paredão. Meu irmão, você vai se acabar. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele te botava no paredão e te fuzilava mesmo. Não vos comuniqueis. E você pensa que é fácil mudar o canal? Porque é nessa hora que os desejos, que os nossos instintos, que a nossa natureza carnal, não é lá que é bom. Vê só um pedacinho aí. Não, é bom você ficar informado. E os tentáculos da pornografia, tudo te sustenta, te agoniza, te sufoca. E depois que passa, depois que o prazer se expressa, aí só sobra uma prostração terrível, um sentimento de insuficiência, de culpa, de tristeza, de arrependimento. Vale a pena? Não vale a pena. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12. Eu disse que não ia comentar mais desse jeito, irmãos. Estou comentando. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz toda a igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Toda a igreja, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. São as ordenanças, irmão, da palavra de Deus que constrói os relacionamentos. Orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, seres benignos e misericórdia uns para com os outros, amai uns aos outros. Glória a Deus. Orai uns pelos outros. Quem sabe eu volto a essa série de mensagens, uma série de mensagens só sobre essas ordenanças que constrói relacionamento.
São pelo menos 14 ou 15, se não me engano. Cada uma mensagem poderosa. Mas, meus irmãos, saibam disso, que essas ordenanças constroem relacionamento. A confusão no meio dos relacionamentos, elas existem. E nós vamos ver a terceira e última marca da confusão logo mais. Mas eu queria que você acompanhasse comigo agora, irmãos, o nosso relacionamento. Paulo, cuidado de Paulo com o relacionamento consigo mesmo, com o próximo, com Deus. Veja agora o texto de Efésios 5, onde nós paramos, do 18 até o de número 33. Pastor, mas vai demorar, meu irmão, aguenta aí, meu amigo. Você já estudou a epístola de Paulo aos Efésios? Os 3 primeiros capítulos é doutrina pura, doutrina de Deus. Mas os 3 últimos é ética, é relacionamento, fala de moral. É tanto que quando chega no versículo 18, ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Chega no versículo 21, ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Aí começa a questão dos relacionamentos. Entra o versículo 22, diz: marido, ame as vossas mulheres. Aí começa a falar de relacionamento, marido, mulher, esposo, esposo. Compara com o relacionamento de Cristo com a igreja. Depois entra no capítulo 6, aí começa a falar do relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, patrão, empregado. Relacionamentos. A confusão, irmão, se estabelece exatamente nisso. Os nossos relacionamentos são fragilizados por uma série de fatores. Aí a confusão impera. E o diabo, irmãos, reina nesta hora. Mas vamos, sem mais comentários, ler Efésios 5, 18 a 33. Bem rápido. Aliás, eu vou ler menos só do 5 nós estamos no 5, 1 a 17, agora vamos ler 5, 18 a 33. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Veja que o texto não é falando um dos outros não, né, irmão? Falando da vida alheia não, mas falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. E o apóstolo continua nos versículos seguintes, falando-nos sobre esses relacionamentos de esposo e esposa, e também pais e filhos, versículo 6, do capítulo 6 até o versículo do 1 ao 9, como já anteriormente falei à igreja. Mas, meus irmãos, do modo como nós tratamos as pessoas, reflete os nossos verdadeiros valores. Eu às vezes entristeço de saber que alguns dos nossos líderes não tratam bem a igreja do Senhor. Às vezes pessoas que até quando vai pregar, tem pregador que perde a paciência. Se ele fizer um apelo e a pessoa não aceitar logo Jesus, ele engrossa o apelo e de repente o negócio fica sério. Meus amados irmãos, deixe eu falar sobre a terceira e última marca da confusão, porque o tempo já está passando. A confusão na liderança eclesiástica. Eu sei que aqui nesse ponto eu preciso ser mais prudente esta noite. É a terceira marca da confusão que conspira contra a unidade da igreja. E eu já disse e volto a repetir: o maior esforço de Satanás hoje é para quebrar esses vínculos de paz, união, fraternidade, e semear confusão no meio da liderança, porque ele sabe que se tocar na liderança, ele também toca na igreja. Confusão na liderança eclesiástica. Aí eu pergunto aos irmãos: isso é coisa de agora? Não. Moisés enfrentou confusão? Não enfrentou. Fruto da insubmissão. Lá estava Coré, lá estava Natã, lá estava Abirão. Todos os profetas, meus irmãos. Eu até pensei de escolher alguns eventos de confusão no Velho Testamento, para poder compartilhar com os irmãos, mas eu sabia muito bem que o tempo não ia ser suficiente. Deixa eu pelo menos citar: todos os profetas, sem exceção, profetizaram contra os desatinos da liderança do povo de Deus, e que era a liderança que eles primeiro confrontavam. Sim ou não, irmão? É verdade. Deixa eu pelo menos mostrar 3 textos, vou só destacar 3 textos, porque é de Gênesis até Apocalipse, mas vamos pelo menos no meio alguns que Deus me fez lembrar. Jeremias capítulo 23, versículo 11. Escute só esta palavra: confusão na liderança eclesiástica. Veja se isso não é uma grande confusão.
Jeremias 23:11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até da minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. É terrível, esse tipo de mensagem para dar glória a Deus é difícil. Malaquias capítulo 2, versículos 7 a 9, é uma das minhas mensagens preferidas, o concerto de Levi. Malaquias 2, 7 a 9, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Outra tradução diz assim, o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós, está falando dos sacerdotes, o profeta, vos desviaste do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. Era uma época caótica, os irmãos já estudaram e sabem muito bem isso, o livro de Malaquias. Deixa eu destacar também as palavras solenes do nosso Mestre de Jesus, nosso Salvador, Mateus 15, 7 a 9, ele chama os religiosos, os homens que pregavam, quem estava com a palavra na mão, Mateus 15, 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Meus irmãos, a causa primeira da confusão na liderança eclesiástica é a infidelidade também dos seus líderes. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, que os homens nos considerem assim, e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, além de despenseiros e ministros, requer dos despenseiros que cada um se ache fiel. Irmãos, corrupção na liderança é um sinal dos tempos. Como assim, pastor? Veja o capítulo 3 aí de 2 Timóteo. Meus irmãos, o tempo já passa, mas a gente precisa ir à palavra de Deus e ter tempo para a palavra. Essa é a verdade. 2 Timóteo 3. Eu sei que a igreja recebe esse tipo de palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, olha onde está a confusão, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Sabe o que é incontinente, irmão? É uma pessoa fora de controle, que não leva nada a questão da tolerância, ou melhor, das temperanças, cruéis, sem amor uns para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque nós estamos falando aqui, irmãos, da corrupção dos últimos tempos, mas é isso que tem trazido confusão, porque estamos falando de liderança, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é terrível, irmão. Você aprender e nunca ouve, nunca aprende, nunca chega ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, homens que resistiram à autoridade, estamos falando aqui de confusão na liderança, questão da insubmissão. Janes e Jambres que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, como homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, têm a fé reprovada. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, olha aí, meus irmãos, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais que aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra,
Quantas perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, glória a Deus, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Glória a Jesus. Meus irmãos, aqui estamos falando de corrupção na liderança, é sinal do final dos tempos. Se você pudesse ainda, pelo menos anotar, porque o tempo já chega ao final, a proposta de Deus aos líderes da igreja hoje é diligência e fidelidade. 1 Timóteo 4, 6 a 16, bem que eu gostaria de ler todos esses textos. 1 Timóteo 6, 3 a 16, são textos que falam exatamente sobre isso. A confusão na liderança eclesiástica, meus irmãos, é muito grande. Hoje tem gente que quer ser apóstolo, o outro já é cardeal, o outro também já tem outro papa também por aí. Confusão na liderança eclesiástica tem desviado a muitos, irmãos. Igrejas inteiras têm submergido, têm partido no meio. Escândalos a nível nacional e internacional, pecados na liderança, confusão na liderança. Muitos têm se decepcionado. Que Deus nos ajude, nos guarde. Está o sacerdote, está o povo, está o povo, está o sacerdote. Disputa com competição, concorrência, desejo de proeminência, disputa por título, por cargos. As pessoas, irmãos, estão envolvidas nisso. Essas coisas têm desencadeado um clima de animosidade, de intriga, de confusão, onde as pessoas não se toleram, não se aceitam, não se suportam, e o que é pior, elas se sentam nas mesmas tribunas, nos mesmos altares, pregam nos mesmos púlpitos. O testemunho dessas pessoas, irmãos, é um testemunho que carece de credibilidade, confusão. Toda a igreja diga comigo, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Vamos dizer mais forte, senão de paz, como em toda a igreja dos santos. O reino de Deus é um reino de paz, meus irmãos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus amados irmãos, a ausência de ordem é que cria a confusão. Eu me lembrei de um texto, irmãos, que o Senhor trouxe ao meu coração, é interessante. Aquele texto de Daniel. O texto de Daniel, capítulo 9, versículo 8, tão conhecido. O texto começa, no capítulo 1, dizendo que no ano de Dário, rei Dário, filho de Assuero, dos Medos, rei dos Medos, que reinou lá, sobre os caldeus. Jeremias pega os livros. Daniel disse assim: eu entendi pela leitura dos livros, se eu não me engano, Jeremias 25 e 11, que os anos das assolações que estavam sobre o povo de Israel tinham terminado. E quando ele entendeu, então apliquei meu coração a buscar o Senhor, com jejum, com pano de saco e com cinza. Glória a Deus. E confessei ao Senhor a minha iniquidade, os nossos pecados. E quando ele chega no versículo 8, ele diz assim: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Olha só, meus irmãos, eu não falei hoje da confusão de rosto, mas entenda um pouco mais sobre isso. A nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais e a nossos pais. Por quê? Porque pecamos contra ti. Glória a Deus. E o que é confusão de rosto, irmãos? A confusão do rosto, irmãos, é o estado pós-pecado. É o estado pós-pecado, como já falei, de prostração, de culpa. Eu gosto de me lembrar nesse momento do Salmo 25, versículo 2. Ele disse: ó Senhor, não me deixes confundido. Não me deixes confundido. Me ajude, Senhor,
contra os meus inimigos, porque em ti confio, até que eu quero que os inimigos não triunfem sobre mim. E depois diz: não me deixes envergonhado, ou seja, não me deixes confundido, Senhor, porque confundidos serão os que transgridem sem causa. Isso é confusão de rosto, meus irmãos. E muitas vezes a gente sente isso diante do Senhor: só Deus tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, Deus fala aos nossos corações, porque Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Ele quer paz para o teu espírito, paz para o teu coração. A confusão gera dúvida, a confusão desestabiliza, a confusão te entristece, a confusão divide, a confusão, meus irmãos, nos coloca em um sentimento de insuficiência tremendo. A confusão é que gera a intriga, a dissensão, as emulações. A confusão promove isso, essa instabilidade, uma espiritualidade medíocre, que não promove, irmãos, paz, que não tem prazer, que não tem alegria. A pessoa parece que está obrigada a estar ali porque é o jeito, está ali. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Glória a Deus. Ele é o Deus de paz.